Olá, meu nome é Ana dos Santos, sou professora de literatura e escritora e venho aqui hoje a convite do Felipe e da Simone para falar sobre a Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Eu vou falar então como educadora, como pesquisadora de literaturas afro-brasileiras e também da cultura indígena brasileira. Nós precisamos primeiro falar desse contexto sócio-histórico no século XIX, onde nós estamos no Brasil colônia, né? Nós fazemos parte então de Portugal como colônia, da metrópole de Portugal, né? Vivemos sobre um império que tem como força de trabalho a escravidão africana. Porém, quando tudo iniciou, né, quando iniciou a invasão colonial, né, em todo o território que a gente chama de Brasil, mas que se chamava Pindorama, e tinha aqui então suas populações indígenas, seus povos originários, com suas diversidades culturais, linguísticas e artísticas. A invasão colonial não tinha outro objetivo a não ser, né, a violência para obter o território e retirar daqui as suas riquezas, tanto naturais quanto as que foram depois descobertas. O Rio Grande do Sul também é um território indígena. Nós tivemos aí, no início do século 17, 18, nós tivemos inclusive guerras indígenas, guerras guaraníticas, e o próprio episódio de são os 7 povos das missões. A questão da história como ciência, né, assim como a literatura, é que ela sempre foi escrita pela elite cultural brasileira, e essa elite sempre foi formada por homens brancos, né, ou descendentes de europeus. Então, a história que nós estudamos, né, a própria literatura também, ela também parte desse lugar de fala. E esse lugar de fala, ele exclui os povos originários e os povos negros que vieram de África. Exclui justamente os povos que são os verdadeiros donos da terra e os que construíram essa nação. Mas a gente está falando aqui então de 1835 e 1845, que são os 10 anos da Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que em literatura nós estudamos em cima da obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e onde ele faz justamente a recolha de textos oficiais e não oficiais históricos sobre a geografia e história do Rio Grande do Sul. Então, O Tempo e o Vento, ele começa, né, o primeiro livro é O Continente, e ele fala, então, dos 7 povos das missões, na questão de Sepete e Araju, e depois da chegada, no século XVIII, dos primeiros escravos negros que chegaram no Rio Grande do Sul. A literatura, ela tem um papel muito importante na história, porque ela vai preencher essas lacunas, essas ausências desses povos formadores da identidade gaúcha. Então, a literatura oral, né, que a gente aprende nas rodas de conversa, né, nas rodas de poesia negra, nas rodas de slam, ela vai trazer essas histórias do ponto de vista do indígena e do negro. Então, eu aprendi, por exemplo, com
nosso querido guitarreiro Luiz Wagner, né? Que aqui para o Rio Grande do Sul vinham os negros rebeldes da Bahia, do Rio de Janeiro e das outras cidades, vinham para o Rio Grande do Sul para serem castigados, né, com o frio aqui do Pampa, os escravos rebeldes e considerados preguiçosos. Então, nós chegamos, né, aqui no Rio Grande do Sul já com esse peso, né, do castigo. E quando começa, então, né, a Revolução Farroupilha, nós sabemos que a maioria dos exércitos e batalhões eram constituídos por indígenas e negros e brancos pobres. Existem muitas controvérsias sobre essa Revolução Farroupilha, né, por não ter sido uma revolução, né, ela não surgiu do povo. Foi feita pelo povo, mas ela surgiu por questões econômicas, né, a questão do charque. Então, os estancieiros, as oligarquias aqui do Rio Grande do Sul se revoltam contra o Império devido ao custo altíssimo dos impostos sobre o charque gaúcho. Depois, a Revolução tem um caráter político, né? Então, se busca, por um lado, uma identidade gaúcha separatista do resto do Brasil, e por um outro lado, não, né? Uma república nacional, integrada ao Império. Então, existem divisões entre chimangos e maragatos, e como eu venho da literatura, eu trago, então, de novo, o Érico Veríssimo, né? Porque o Tempo e o Vento atravessa essa revolução, e ele diz lá pelas tantas que tem um momento que não se sabe mais quem está do lado de quem, né? Principalmente os soldados, principalmente o povo, que não sabe, né, para quem ou por quem está lutando. Aqui, então, na província de São Pedro, que era o nome do Rio Grande do Sul, nós tínhamos diversos povos indígenas, né, os charruas, os tapes, os patos, os minuanos e os caingangues, que eram chamados de guaianás. E a identidade negra, na Revolução Farroupilha, ela vem muito das charqueadas, né? Ela vem dos escravos que trabalhavam nas charqueadas e que eram hábeis com outros trabalhos manuais, assim como com a luta com lanças, né? E daí surge o Batalhão de Porongos dos Lanceiros Negros. Do episódio de Porongos, que é um episódio que foi apagado e que está sendo reconstituído aí de uns 10, 15 anos para cá. Ele apareceu num filme do Tabajara Ruas, né? O Neto Pede Sua Alma, com o nosso ator Simar Antunes, fazendo parte, né, dessa passagem dos negros na Revolução, na guerra, enfim, uma guerra civil. E assim como outras obras de arte, né, tem feito releituras dessa passagem. Eu destaco aqui o trabalho do Rafoage, né? Eles têm um documentário sobre a Batalha de Porongos e um clipe, onde eles justamente fazem uma versão desse hino rio-grandense que tem como verso, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E aí vamos nos ater à letra deste hino, né? O contexto deste hino é um contexto de escravidão. Ou seja, durante a Guerra dos Farrapos, a escravidão estava vigente. Nunca houve, de nenhum lado, o desejo de se libertar os negros. Nem pelo contrário. Depois, quando acabou a guerra, muitos foram reescravizados, né? Porque foram enganados com essa promessa, não com uma promessa de liberdade, mas com uma possibilidade de sair do cativeiro e viver essa experiência. Então, houve uma traição, né? A própria
Batalha dos Porongos foi uma armação para que se eliminasse esse grande batalhão, porque existia um medo de que esses negros com armas viessem a se revoltar contra os seus coronéis, os seus capitães. E eu sou escritora também, eu escrevi um poema sobre esse episódio dos lanceiros negros. Acredito que sim, é um assunto polêmico, porém nós negros no Rio Grande do Sul, nós indígenas, eu também sou descendente de indígenas, nós não estamos na história oficial do Rio Grande do Sul. A figura do gaúcho, que tem por nome Goxe, né? À esquerda é o andante, o andarilho. O gaúcho é o indígena, né? O indígena que teve que deixar os seus territórios e saiu vagando pelo continente. E tudo que tem da cultura gaúcha é indígena, o chimarrão, o churrasco, o xiriá, né? O chipá, que é aquela roupa que eles usam, né? Então, assim, o nativismo, tem uma parte do nativismo gaúcho que é indígena, e isso não é dito. E nós negros estamos aqui, então, resistindo. Então, eu vou ler para vocês um poema para encerrar essa pequena explanação. Se chama Era uma Vez, do meu livro Poerotiza. Era uma vez uma revolução. Não foi. Era uma vez os lanceiros negros. Sim, morreram numa emboscada. Era uma vez uma promessa. Traição. Era uma vez a paz do Ponte Verde. Verde só se for o do chimarrão. Conversa para boi dormido. Era uma vez uma noite fria, sem visão. Era uma vez um pelego quente, estirado no chão. Era uma vez uma noite sem sonhos, restava apenas uma ilusão de uma falsa liberdade em uma nova prisão. Era uma vez uma tropa de choque, sem munição. Era uma vez escudos humanos, sem condição, montados à charrua no cavalo tição. Domadores de fúria, de inimigo batalhão. Ah, se eu tivesse uma adaga, uma faca, um facão, eu contava outra história dessa falsa revolução. Eu sangrava o pescoço daquele capitão e com as minhas boleadeiras o derrubava no chão. Era uma vez 2 coelhos numa lançada só, mas não foi não. Meu nome é Lanceiro Negro, soldado que foi peão. Lutei pela liberdade, mas me faltava o pão. Caiu no conto do vigário, do coronel e do capitão. Era uma vez uma história, não era guerra, nem revolução. Vocês que são brancos, que se entendam. Meu corpo é farrapo no chão. Porongos bebe meu sangue. Era uma vez, não é, não. Ana dos Santos.